E aí, como que o governo Lula pode afetar a Bolsa brasileira? E aí a gente viu muito aí no início do mandato a Bolsa derretendo, o dólar subindo, frente às incertezas em relação aos rumos econômicos do país, e agora a gente está, de certa forma, em estabilidade. Até a quinta, eu acho, alta consecutiva na Bolsa, eu não vi os últimos dados, mas a gente estava em torno de 110 mil pontos. Mas o ponto que eu acho que é essencial para a gente acompanhar de riscos domésticos é como vai se dar o novo arcabouço fiscal do país, como vai se dar as negociações com o Congresso, as reformas que podem existir pela PEC da transição que passou, o governo tem que apresentar um novo arcabouço até 31 de agosto, mas como vai se dar esse arcabouço? Como que vai ser a construção? E aí, só para ter um dado legal, todo o primeiro ano de governo, a Bolsa se valoriza. Tirando o da Dilma, eu escrevi isso no primeiro relatório do ano aqui de macroeconomia, escrevi performance da Bolsa, do PIB, da inflação nos primeiros anos de governo. Com exceção ali da Dilma 1 e Dilma 2, a gente viu a Bolsa performando. Mas aí a minha pergunta, como que vai ser a Bolsa em 2023? Eu não gosto de fazer esse tipo de previsão, porque coisas mudam de uma hora para outra, mas o ponto principal é que a gente tem alguns gatilhos. Então, como que vai ser a lua de mel, as incertezas fiscais, a gente já programou alguns gastos, como Bolsa Família em R$600, aumento do salário mínimo que já estão falando, e aí como que vai dar esse ajuste? Desoneração aí dos combustíveis, que se manteve por 60 dias, então acho que esse vai ser um ponto principal. Acho que o benefício da dúvida é importante dar, a gente começou o governo aí algumas semanas, e a gente precisa ver mais para frente como vai se dar. E aí eu acho que a Bolsa pode subir, cair, ficar estável, a depender de como que vai ser os rumos econômicos do país. Bom, perfeitamente. Eu acho que até dá para mencionar, né? Assim, no internacional, por exemplo, a gente já investiu em ativos de países que estavam passando por momentos adversos na política, né? Então, posso até dar um exemplo para o espectador que está acompanhando a gente agora, né? A gente teve, como você bem sabe, algumas alocações em empresas na Argentina, né, que foram feitas tanto em 2020 quanto em 2021. Como a esmagadora maioria das pessoas sabe, né, lá estava com um ambiente político bem adverso, né, muitas empresas foram prejudicadas, né, assim, na operação mesmo, não simplesmente com volatilidade, mas a operação, a geração de caixa das empresas foi impactada, né, mas você separando o joio do trigo, né, como foi o raciocínio, por exemplo, para eu recomendar as empresas no internacional, né, empresas que estavam tão baratas, que, assim, mesmo num cenário catastrófico, você ainda ganharia dinheiro, né? Então, por exemplo, uma empresa do setor elétrico que entrou na carteira internacional lá em junho de 2021, né? A empresa chamava Central Puerto, a Central Puerto é uma empresa de geração de energia, né? A empresa chegou a valer $300 milhões, sem dívida, e a empresa tinha 5 GB de capacidade instalada, né? 5 mil megawatts de capacidade instalada, né, de geração. E a empresa ela tinha acabado de fazer, né, fresquinho, 373 megawatts, então menos de 10% da capacidade instalada dela, né, de usinas eólicas, né? E a usina eólica, para você fazer 1 megawatt, você gasta mais ou menos, né, não tem muito como se fugir disso, $1,4 milhão por megawatt. Então você via, a empresa tinha acabado de fazer uma expansão de 373 megawatts, ela tinha gastado $500 milhões para fazer a expansão, né? Isso daí era menos de 10% do portfólio dela. E só esses 10% valia mais do que para você construir, né, fazer esse campo eólico, custava mais que a empresa inteira valia, né? Isso com receita dolarizada, né, receita atrelada ao dólar. Então, tem que separar o joio do trigo, porque não são todos os casos, né? Você olha lá na Argentina, tem muita empresa que acabou sendo prejudicada. E aqui no Brasil? Não, mas é um caso de sucesso isso. É um caso de sucesso, né? Se vocês quiserem jogar aí a cotação e ver como que o assinante internacional performou aí, é Central Puerto, acho não, né? É CEPU, o ticker, olhar aí de junho de 2020 e 2021 até hoje, quase triplicou a empresa. Tem outros 2 casos da Argentina que foram muito bem. Mas é isso, né? Em momentos de incerteza, às vezes você também abre grandes oportunidades para quem sabe separar o joio do trigo, né? Porque quando as pessoas ficam com medo também de uma bolsa, às vezes você tem alguns casos que caem tanto o preço, porque as pessoas estão com medo, que elas não olham muito para os ativos, né? Então, assim, não só jogando sardinha para o internacional, né? Mas aqui no Brasil a gente tem que ficar de olho, tem que saber como se proteger, né?